Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, estamos no canal Vida em Reforma, novamente, para a glória de Deus, né? Antes de qualquer coisa, peço para vocês, para curtirem se gostarem, se inscreverem, comentarem se discordarem de alguma coisa e também compartilhar com os amigos seus, ok? Então vamos para a vinheta. Então pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, pedir perdão pela ausência, né? Eu estava nos problemas pessoais aí, mas com a graça de Deus estamos realinhando aí. Bem, hoje nós vamos fazer uma coisa mais improvisada, uma coisa diferente, porque eu pensei comigo assim, bem, uma coisa que me toca muito são vídeos de listas de autores ou de obras, né? Eu já fiz alguns aqui e hoje eu quero falar para vocês quatro autores que para mim são os melhores escritores da cristandade, toda a história, tá? E também eu vou citar algumas menções honrosas, tá bom? Bem, primeiro autor que eu vou citar, eu vou tentar citar algumas obras, tá? Para dar uma referência para vocês, mas bem, o primeiro autor que eu quero citar aqui, para mim é o melhor de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, é o melhor escritor, que é o Santo Agostinho de Hipona. Eu vou deixar escrito aqui as obras, tá? Mas eu vou citar também algumas obras que eu posso recomendar para você. Bem, Confissões, sem dúvida nenhuma, tá? Não vou citar a Cidade de Deus, mesmo já citando, porque eu acho um livro muito específico, muito filosófico, eu acho um pouco mais denso. Mas, mas Confissões é um dos melhores, assim, para você começar a entender Agostinho. Correção e Graça também é um livro incrível. A Trindade e o Livre-Arbítrio, né? A Trindade é um livro essencial para entender a Trindade, mesmo não achando o melhor, mas é um livro muito bom para se entender a Trindade. E o Livre-Arbítrio também é um livro essencial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Agostinho. Agostinho, ele consegue abordar vários tipos de abordagem na escrita sem perder a sua singularidade, entendeu? Você consegue identificar ele uma didática, você consegue às vezes identificar a apologética, você consegue identificar nele também às vezes um discurso. Ele consegue abordar todos esses tipos digamos, de retórica, né, na escrita, de forma muito acessível, muito agradável de se ler, tá? E ele é o melhor de fato, você consegue ler todos e devorar os livros de um modo muito prazeroso, tá? E esse é o primeiro. O segundo autor que eu quero citar para vocês é o Carl F.H. Henry, tá? Ele é um cara que eu não li muitos livros ainda, né? Ele foi um acadêmico muito produtivo, né, no século XX. Foi o primeiro editor, se não me engano, da Christianity Today, que é uma das principais, se não a principal revista cristã nos Estados Unidos. Mas ele tem uma peculiaridade, tá? Ele consegue abordar a cosmovisão de uma forma muito precisa. Isso ele sendo, né, um pressuposicionalista e um fundamentalista. Então a forma como ele aborda a cosmovisão e explica para nós como um cristão deve agir nessa cosmovisão, né, é preciso ler para entender. É uma coisa cirúrgica e agradável de se ler. Ele não deixa você sempre matutando, ele já deixa você de fato dentro do texto. Ele já te coloca dentro do contexto, ele já te explica e te mostra exatamente o que ele quer dizer. Ele não fica sambando, não fica tipo contornando as situações para tentar explicar. Ele simplesmente vai e expõe, tá? A exemplo do próximo autor também, mas em outra área, né? Ele é da cosmovisão e também tem um pouco de filosofia. Mas Carl F.H. Henry, ele é um cara muito abrangente em sua temática, tá? Eu já li alguns livros dele. Os livros que eu quero indicar para você dele é O Resgate da Fé Cristã, que é um livreto que para mim, cara, é o melhor que você pode achar dele, para você ver quão incrível é a escrita dele. E também Deus, Revelação e Autoridade, que eu tô começando a ler agora e já tô achando incrível. É que é um livro grande, né? Mas é incrível, tá bom?
Terceiro autor é o Kevin Van Hooser. Tá? Kevin Van Hooser é um cara que hoje está muito em voga. E muitas das pessoas não vão atrás de Kevin Van Hooser, eu não sei porquê. Porque eu vou dizer pra você, Kevin Van Hooser é incrível. Ele, na sua abordagem, como teólogo sistemático, é diferenciado, porque ele é um cara erudito em inúmeras áreas na teologia, tá? Ele é um cara que você consegue entender muito bem, e a exemplo de Carl F. Henry, como eu disse, ele também é um cara muito... não fica contornando, ele vai expondo, ele vai simplesmente definindo as coisas, né? Logicamente que ele tendo essa erudição, ele explica muito bem tudo que ele fala. Por exemplo, eu estou lendo o livro dele agora, que é a Teologia Primeira, que ele, para explicar um ponto, ele explica toda a história de desenvolvimento desse ponto. Tá? Mas ele é muito bom no que ele se propõe para explicar, e ele é muito preciso. Tá? Ele hoje em dia, eu posso afirmar com toda a convicção de que é o melhor escritor da atualidade. Na cristandade, que eu digo, né? E alguns livros para indicação dele, Drama da Doutrina, é o melhor dele. E esse que eu tô lendo agora, que é a Teologia Primeira, que você quer entender o que ele entende sobre introdução à teologia, como os pontos principais da teologia, Teologia Primeira vai te dar uma boa base, tá? Tem outro livreto aqui, mas eu não lembro o nome de cor, é Trindade, Escritura, Trindade. Bem, também é muito bom, é um livretinho, mas via de regra, Drama da Doutrina e Teologia Primeira, tá certo? E quarto e último, depois eu vou fazer as menções honrosas, é um autor que não é puxação de saco do país que eu vivo, não é uma coisa que sinceramente eu sinto isso, que é o Nicodemos. Augustus Nicodemos Lopes está entre os melhores escritores de todos os tempos. Sim. Todos os livros dele você vai conseguir compreender de forma magistral o que ele quer dizer. E ele é uma pessoa que também te coloca dentro do contexto. Nicodemos, ele é um expositor nato, tá? Dificilmente a gente vê um bom pregador ser um bom escritor ao mesmo nível da pregação dele. E o Nicodemos é um desses caras, tá? Ele é um exímio expositor bíblico e um exímio escritor. E, como eu disse, ele está entre os melhores escritores de todos os tempos, sim. Tá? E alguns livros que eu posso citar dele é o Cheios do Espírito Santo, que é um livro pequeno, Cheio do Espírito, que é um livro pequenininho. E o Polêmicas na Igreja também é bom pra caramba, porque ele vai te dar um contexto sobre o panorama atual, né, cosmovisão, como que a igreja está hoje em dia, os problemas que a igreja tem hoje em dia. Ele tem vários livros sobre isso, na verdade. O que estão fazendo com a igreja, polêmicas na igreja. Só que essa temática para Nicodemos é muito importante, pelo menos a gente vê isso nos escritos. Tanto que ele escreve vários livros com essa temática, né? E é também um livro que eu indico. E o que saber sobre batalha espiritual é um livro sobre batalha espiritual que ele também escreve, que é muito bom, tá? Os comentários bíblicos, eu li dois exposições, né, na verdade, sobre livros bíblicos, um de Malaquias e um de Hebreus. O de Hebreus eu achei, não gostei muito, mas o de Malaquias eu achei incrível. Mas, como eu disse, é um autor que eu indico bastante. Eu poderia, sem sombra de dúvidas, logicamente não igualando, né, mas Nicodemos é um Spru brasileiro, né? Ele é um facilitador da doutrina reformada no Brasil, tá? Então vamos lá. E também as menções honrosas, que é o Spru, R.C. Spru, que eu não cito ele porque, digamos que ele tem as suas ele tem a sua peculiaridade, digamos assim, ele tem o seu foco, né? E o foco dele não é ser tipo o grande escritor exímio, ele simplesmente facilita para você, e ele é um ótimo nisso, só que não tem o brilho que alguns têm se comparado com esse que eu disse, né? Mas ele está aqui justamente porque ele tem também esse destaque. O John Piper também, eu coloquei ele aqui porque
alguns livros, se você ler, você vai achar ele de fato um dos melhores escritores de todos os tempos. Só que você lê outros, você já vai... digamos que ele não é uniforme em em seu brilhantismo escriturístico, sabe? Ele não estou falando de escriturístico no sentido bíblico, eu estou falando de sentido de escrita, tá? Ele tem livros dele que marcam a vida da pessoa que lê, por exemplo, Em Busca de Deus, O Sofrimento e Soberania de Deus, são livros que marcaram a minha vida. Mas tem outros livros que são um pouco cansativos, muito devocionais, tá? Alguns livros também sobre doutrina da graça que também fica um pouco pesaroso, que não tira o mérito, muito pelo contrário, só comparando com alguns não é, pra mim, os melhores. Tem melhores, digamos assim, quando se trata de alguns temas, tá? Eu falei de Spru, eu falei do Piper, tem outros também, como Horton, temos também Gresham Machen, que também é um outro incrível, mas bem, eu vou me limitar a esses, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu citei 4 autores e 2 menções honrosas, né? Eu falei 3, mas eu citei 2 e alguns outros autores, mas 4. Agostinho de Hipona, Carl F. Henry, Van Hooser e Nicodemus Lopes, tá certo? Esse é o vídeo, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo voltar à minha série de teologia histórica, tá? Oremos para que de fato eu volte com essa série, para que eu não desanime, para que eu me motive, porque a corrida do dia a dia e também a motivação é uma coisa que a gente tem que sempre exercitar. E eu gosto muito de compartilhar conteúdo, é uma coisa que eu amo muito, tá? Mesmo que às vezes o contexto não ajudando, é por isso, inclusive, que esse final de ano eu fiquei meio ausente. Mas estamos aí para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe vocês, um beijão, até o próximo vídeo.